Olá, eu sou a doutora Elaine Cruz e é muito bom ter você aqui com a gente em mais um programa Equilíbrio Emocional. Esses programas, claro, são baseados neste livro aqui, Equilíbrio Emocional, Personalidade Transformada pelo Fruto do Espírito, da minha autoria e lançado pela editora CPAD. Jeremias fala o profeta Jeremias no capítulo 17, versículo 9, um versículo muito conhecido, quando ele diz assim: enganoso é o coração e incorrigível, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Provérbios 28, 26 diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando da alma, a Bíblia está falando do centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa vontade, das nossas ações, dos nossos quereres. Na realidade, a Bíblia está falando de algo que somos nós, da nossa personalidade, da nossa estrutura, da nossa alma, do nosso eu interior. Um eu que é formado a partir dos outros, um eu que é formado a partir das nossas escolhas, um eu que é transformado a cada nova aquisição e vivência, mas que na realidade precisa sempre estar submisso ao Espírito Santo, que vai trabalhando nesse eu de dentro para fora. Pais, e eu estou lendo aqui a página 24 do meu livro. Pais, escola, faculdade, amigos e até nossos cônjuges modificam traços da nossa personalidade. É por isso que a Bíblia mesmo diz que as más companhias ou as más conversações corrompem o bom caráter, corrompem os bons costumes. Mas eu sigo dizendo, além disso, a mídia e os conceitos globalizados do mundo atual têm deformado os indivíduos da nossa sociedade, apregoando ideologias que distorcem importantes valores bíblicos, familiares e morais. O mais complexo é que a cada nova internalização de conceitos, de valores, de princípios, nós vamos também reformando. E às vezes não é só reformando o interior, muita coisa que tem a ver com o nosso temperamento, com a formação ali daquela nossa educação de berço, que precisa também ser modificado. Há um grande número, a verdade é essa, de pessoas adoecidas. Pessoas que quando chegam para o evangelho já vêm doentes, com vivências, com traumas, às vezes com hábitos. Não estou falando de doença mental, eu estou falando de doença emocional. Pessoas que se comportam de algumas maneiras, que têm hábitos muito bem arraigados, que nós chamamos de princípios organizadores, isso é, que organizam toda a grande gama de comportamentos, de pensamentos e de ações de uma pessoa e que precisam ser reestruturados. Há um grande número de pessoas que percebem, sentem, pensam e particularmente se relacionam com outros de uma forma desumana, provocando rupturas na construção do afeto em relacionamentos e ferindo pessoas que amam. Tanta gente machucada com outras pessoas, tantas pessoas que se ferem, que se machucam através de outros, quando soltam às vezes uma indireta, quando dizem alguma coisa para ferir, para doer, para machucar. Muitas dessas pessoas podem ser apontadas erroneamente como doentes, mas na realidade não são. Elas fazem isso por hábito, às vezes fazem de forma consciente para ferir, para denegrir, para quebrar a autoestima de pessoas que amam. E o mais triste é que muitas vezes podem estar dentro de igrejas evangélicas e ainda não terem entendido que não basta só parar de fumar, não basta só deixar a bebida, não basta só parar de fazer coisas erradas do ponto de vista sexual, quem sabe, mas que atitudes como essas, que são grosseiras, que são rudes, que são vis, que machucam a alma do outro, também precisam ser modificadas.
complicadas, mesmo e especialmente depois da nossa conversão. Muitas dessas pessoas permanecem nessas atitudes. E aí, por isso que é importante que a gente cite aqui algumas delas, que são bastante comuns e rotineiras aí no nosso cotidiano. Primeiro tipo, na realidade, de personalidade que eu quero trazer aqui é o que a gente chama da paranoia. Aquela pessoa, e eu digo aqui, tá na página 25, a pessoa apresenta uma desconfiança extrema. Conhece gente assim? Pois é. Traduzida por ciúmes e suspeitas recorrentes, isso é, constantes, sem justificativa. Essa pessoa geralmente tem a tendência de guardar rancor, persistentemente, recusa-se a perdoar insultos, injúrias ou desfeitas. Na verdade, essa pessoa acha que só ela é certa, só ela é justa, todo mundo erra e ela tem medo de aprender a confiar. Ela nunca erra, porque na cabeça dela, ela é sempre a mais correta e a mais certa. É muito triste conviver com uma pessoa que o tempo inteiro desconfia, o tempo inteiro agride, o tempo inteiro se coloca na defensiva. Tem muita gente, assim, muitos cônjuges, assim, que muitas vezes atrapalham casamentos, que sofrem como se estivessem sendo traídos, quando na realidade não são. Mães que têm um ciúme exagerado dos seus filhos, que não permitem que esses filhos depois sejam felizes em seus casamentos, e aí se transformam em sogras difíceis para uma futura nora ou para um futuro genro. Pessoas que têm ciúmes exagerados. Para essas, claro, a Bíblia fala sobre a importância de perdoar, a importância de entender que uma outra pessoa pode pensar, pode sentir, pode agir de uma forma diferente da nossa, mas que ainda assim a gente precisa se colocar no lugar do outro e aprender a confiar, a esperar, ou pelo menos a votar confiança nas pessoas. E claro que para isso a gente precisa selecionar e escolher muito bem os cônjuges, os amigos, as pessoas com quem a gente convive. Uma outra forma, né, de se comportar, uma outra, vamos dizer assim, disfunção do eu é a chamada personalidade esquizoide. É aquela pessoa que apresenta uma capacidade limitada para expressar os seus afetos, os seus sentimentos calorosos, ternos ou elogiosos para com outras. Pessoas que até amam, mas têm dificuldade de dizer que amam. Pessoas que percebem os acertos, mas ela nunca elogia. Mas a hora que os seus entes queridos erram, aí ela aponta o erro. Gente que tem dificuldade de dizer para o outro, eu te amo, eu confio em você, eu estou do seu lado. Pessoas que têm dificuldade de abraçar, aparentam indiferença, elogios e críticas. Assim como ela não elogia, ela também não gosta de ser elogiada. Ela não gosta de que as pessoas elogiem, muito menos que as critiquem, criando distanciamento nas relações conjugal e parental. Pessoas assim têm, às vezes, quando casadas, um baixo interesse nas relações sexuais. Ela tem dificuldade em expressar, que nós vamos conversar bastante aqui nos programas posteriores, a amabilidade. Ela tem dificuldade de expressar o seu afeto, de dizer o quanto ama, de literalmente mostrar para o outro o quanto ele é amado, o quanto essa pessoa se interessa. E isso é tão importante. É tão importante uma criança crescer com pais cientes o tempo inteiro, dizendo para essa criança, eu amo você. Quando essa criança erra, a gente diz, a mamãe não concorda com o que você fez, eu como pai não admito ou não aceito essa sua atitude, mas ainda assim eu amo você, eu confio em você, eu sei que você pode mudar. Não é só um reforço positivo, não, é a forma como Deus lida com a gente. Deus sabe que somos pecadores, mas ainda assim Ele nos amou primeiro, e é esse amor dele derramado no nosso coração que nos permite amar outros e inclusive amar a nós mesmos. E Ele demonstrou de todas as formas, da forma mais extrema, que é morrendo na cruz do Calvário, seu amor por nós. E nós não podemos dizer para filhos, para maridos, para esposas, para amigos, para irmãos da igreja, para pais, para mães, o quanto nós os amamos?
Tem muita gente que acha que se falar de amor, se demonstrar amor, o filho vai ficar confiado, a esposa vai achar que ela vale muito. Mas é exatamente isso. A gente precisa dizer do nosso afeto, do nosso amor. Quanto mais nós falamos, mais nós sentimos. Quanto mais nós sentimos, mais nós trocamos. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Um outro distúrbio muito comum é o que nós chamamos de personalidade antissocial. A pessoa que mostra indiferença pelos sentimentos alheios, causando mágoas e solidão aos que o cercam. Tem uma atitude persistente de irresponsabilidade e desrespeito por normas, por regras, obrigações sexuais, obrigações conjugais, obrigações sociais. Aquela pessoa que não se importa. Ela não se importa se ela feriu, ela não se importa se ela magoou, ela não se importa se ela machucou, ela não se importa se ela às vezes trai um cônjuge que é tão fiel, que é tão amigo, ela não se importa. Ela vai criando uma couraça em torno dela, às vezes para se proteger, porque já foi machucado, mas vai criando uma couraça tão grande que ela vai se distanciando e ela não vai mais aprendendo a se colocar no lugar do outro. Eu e você que merecíamos a cruz. E Jesus se colocou ali no meu lugar e no seu lugar. E a gente precisa aprender tal qual Jesus. A muitas vezes vestir o sapato do outro, a nos colocarmos no lugar do outro, tentarem compreender o pensamento do outro, a atitude do outro. Um adolescente não vai se comportar como uma pessoa adulta, uma pessoa não se comporta como a outra, mas é importante que a gente ainda tenha o coração batendo, que a gente ainda consiga olhar no fundo dos olhos, que a gente se importe, independente daquilo que nós já vivemos. Uma outra personalidade complexa é o que nós chamamos da impulsiva. Uma pessoa que apresenta instabilidade emocional, eu digo aqui, e falta de controle dos seus impulsos, gerando agressividade que muitas vezes é seguida de crises de autopunição. É aquela pessoa que quando começa uma discussão, ela não sabe parar. Ela vai e cede, aí vai puxando aquela coisa do baú, vai tirando aquelas coisas que já estavam engavetadas, que já estavam resolvidas e ela traz à tona. Ela não consegue parar de brigar. Se ela começa a chorar, ela não consegue parar de chorar. Se ela começa a falar, ela não consegue parar de falar. Muitas vezes tem baixa capacidade para programar e para planejar situações, gasta demais, compra demais, fala demais. E muitas vezes, depois que ela fala, depois que ela diz, depois que ela coloca tudo aquilo que ela gostaria para fora, aí ela se arrepende, aí ela se pune, aí ela muitas vezes tem aquele comportamento de se fechar durante algum tempo até que a dor do outro acabe. Muitas vezes tem dificuldade de ir lá e dizer: me desculpe, falei demais. São formas como a gente se comporta e que a gente precisa aprender. A Bíblia diz que Deus é tardio para se irar. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos esperar o tempo da nossa irritação passar para começar a falar. Nós, às vezes, precisamos esperar o tempo da nossa mágoa passar, até mesmo na hora da gente chegar para um filho e disciplinar esse filho. Nós esperar o tempo, nós precisamos orar, às vezes, para que uma mágoa, a raiva, a irritabilidade possa passar. Isso é algo que a gente precisa aprender a buscar. É muito triste falar coisas, às vezes, em um segundo, que abrem feridas que vão levar anos para literalmente cicatrizar. Tem gente que faz coisas e logo depois que acabou de fazer, pensa: o que eu fiz? Mas já está feito. E muitas vezes não dá para voltar atrás. Que Deus nos abençoe, para que a gente tenha esse controle. Na verdade, a gente precisa que o Espírito Santo, página 27, o Espírito Santo está ao alcance de todos nós que o recebemos. Jesus é aquele que vem não só para salvar no sentido do inferno, mas literalmente para nos salvar de nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas mazelas.
O que precisamos permitir é que Ele, o Espírito Santo, transforme a nossa personalidade, enquanto tomamos decisões diárias para mantermos a nossa vida no Espírito Santo, para que Ele possa colher em nós frutos de arrependimento, frutos de transformação, frutos de mudança. Que Deus nos abençoe, para que esses distúrbios do nosso eu sejam sanados, para que a gente possa cada vez mais se parecer mais com o nosso Criador. Deus te abençoe.